Olá, meus amigos, eu estou mais uma vez aqui para falar a respeito das profecias bíblicas desse tempo que nós estamos vivendo e tenho falado nos últimos vídeos a respeito da pessoa do anticristo, da manifestação do anticristo e mencionando a palavra de 1 João capítulo 2, versículo 18, que o apóstolo João já no primeiro século falou: filhinhos, esta é a última hora. Visto que vocês ouviram que vem o anticristo, também muitos anticristos têm se levantado, pelo que nós conhecemos que é a última hora. Então já havia esta expectativa desde o primeiro século de haver a manifestação do anticristo, embora já muitos anticristos estavam se levantando. E no decorrer da história, realmente isso aconteceu. Muitos cristos, ou muitos messias ou líderes mundiais se levantaram com essa atuação como anticristo, com perseguição, por exemplo, ao povo de Israel, ou perseguição à igreja no decorrer da história. E aqui está falando dessa forma que muitos cristos estariam se levantando, muitos anticristos estariam se levantando, como também Jesus mencionou isso em Mateus 24, 24. Ele disse que haverá de se levantar muitos cristos e também muitos falsos profetas para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, quando nesses dias atuais as pessoas estão falando a respeito de que o presidente turco é o anticristo, ou outros falando, o presidente francês é o anticristo, ou outros falando, não, o presidente norte-americano é o anticristo, ou o papa é o anticristo, como também muitos outros falsos cristos têm se levantado. Não estou dizendo que um desses não possa ser. Um deles poderia ser, eventualmente, tá? Mas o fato é que tem vários candidatos, muitos cristos estão se levantando, ou muitos anticristos se levantando, mas existe um que é especificamente o anticristo que vai estar manifestando e cumprindo as profecias bíblicas. Então é preciso que a gente esteja olhando exatamente as profecias para então poder fazer essa identificação. E é importante a gente ter esse conhecimento. E eu não estou aqui com a intenção de falar que é o nome A, B ou C, dizer este é o anticristo, mas vermos nas escrituras para que nós possamos então julgar tudo e reter o que é bom e a revelação da palavra, a gente poder então ter entendimento dessa pessoa que vai ser revelada. E para isso, então, falando que ele vai ser revelado e nós vamos ter este conhecimento da pessoa do anticristo, é o que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que ele fala que antes do dia do Senhor, ou do dia de Cristo, vai haver a revelação, a manifestação do aquele que se opõe a Deus, o filho da perdição, o homem de pecado, que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. E ele menciona nesse texto aqui, mas ele menciona associado com esse dia de Cristo, ou dia do arrebatamento, que ele tinha falado na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que fala que o Senhor mesmo descerá do céu e, ouvida a voz, com a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo e soada a trombeta de Deus, ele descerá e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com os mortos em Cristo, que então estaremos fazendo o encontro com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então, esta palavra está falando da vinda de Cristo, mas não é uma vinda para a terra, mas é uma vinda entre nuvens, e nós é que vamos subir, vamos ser arrebatados entre nuvens, os mortos em Cristo e os vivos em Cristo naquela ocasião, para o encontro com o Senhor nos ares, entre nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando ele menciona a respeito desse assunto, depois, na segunda carta, ele fala: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, então ele está falando da vinda de Cristo entre nuvens com a nossa reunião com Ele. Então, é o encontro nos ares, que é chamado de arrebatamento da igreja. Ele diz dessa forma, então, na segunda carta, então, ele fala sobre o dia de Cristo, e ele fala no versículo 2 dessa forma, ele fala: nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, quer seja por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, tendo chegado o dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento, vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, como ele mencionou na primeira carta, nos ares, entre nuvens, os mortos ressuscitando e nós subindo ao céu, como Filipenses capítulo 3, versículo 20, fala que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, Filipenses 3, 20 e 21. Então, também a mesma forma que 1 Coríntios capítulo 15, 50 a 58, fala que o nosso corpo mortal vai ser revestido da imortalidade.
o nosso corpo corruptível ser revestido da incorruptibilidade num momento, num abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta. E as pessoas associam isso como sendo a última trombeta do Apocalipse, mas não é ali, é uma festa de trombetas, uma festa judaica que vai acontecer, porque vai haver então esse arrebatamento num abrir e fechar de olhos, ou aqui, como está descrito nesse texto aqui de Tessalonicenses capítulo 4, 16, com essa soada trombeta de Deus também, mas para a vinda e nossa reunião com ele do arrebatamento da igreja, que vai acontecer antes da grande tribulação, e depois a vinda que todo olho verá depois da tribulação, Mateus 24, 29 a 31, e também Apocalipse 1:8, por exemplo, falar a respeito desse assunto. Mas, assim, não vou entrar nesse detalhe a respeito desse agora, do arrebatamento antes ou depois, como as pessoas mencionam, porque o foco é falar a respeito da pessoa do anticristo, visto que muitos anticristos têm se levantado, e nós temos que, então, ter um entendimento a respeito dele. Mas aqui está falando, em 2 Tessalonicenses, voltando nesse texto aqui, versículo 1 e 2, ele fala dessa forma que vem o Cristo com a nossa reunião com ele, e ele fala depois no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia de Cristo, o dia do arrebatamento da igreja, da vinda com nossa reunião com ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E Paulo falou a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, que o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias que alguns apostatarão da fé por ouvirem ensinos de demônios. Então está falando da apostasia da fé antes do dia de Cristo, antes do dia do arrebatamento. E também fala assim, e seja revelado o homem do pecado, ou se manifeste o homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, qual se opõe e se levanta, contra tudo se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, ostentando-se com seus próprios Deus. Então, aqueles que afirmam que não vai ter arrebatamento antes da tribulação, mencionam esse texto, por exemplo, dizendo que primeiro vai se revelar o homem do pecado, primeiro o anticristo vai se assentar no santuário de Deus, então depois vai ser o dia de Cristo. E aqui está falando a respeito de uma revelação ou de uma manifestação desse anticristo, e ele fala que se opõe, se levanta, contra tudo se chama Deus, objeto de culto, e depois, na sequência de falar que ele vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, versículos 5 e 6 fala a respeito dessa forma. Não vos lembrais que eu falava a respeito dessas coisas quando estava ainda convosco? E vós sabeis aquele que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, em ocasião oportuna. Então, a manifestação do anticristo, assentando no santuário de Deus, precisa que seja afastado aquele que agora o detém, e no texto bíblico é o dia de Cristo, ou o corpo de Cristo presente, que vai ser afastado, e quando ele fala dessa forma, que quando for afastado, tirado do meio, aquele que agora o detém, no versículo 7 ele fala a respeito disso, o mistério da iniquidade, o mistério da injustiça já opera, e aguarda que que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, está falando de um afastamento, e exatamente é o dia de Cristo, é o dia do arrebatamento da igreja, vai ser afastado aquele que agora o detém, e então se manifestará o anticristo. Então, no versículo 8 fala a respeito disso. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, ele está falando algo detém, vai ser afastado, e depois ele se revela. E no versículo 9 ele fala, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 10. Então, quando fala dessa manifestação do anticristo, quando ele vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, e vai ter a manifestação com toda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, ele precisa realmente que algo que o detém, o dia de Cristo, o corpo de Cristo, a presença da igreja aqui, com o nome de Jesus Cristo e com o poder do Espírito Santo, quando for afastado através do arrebatamento, que ele falou no versículo 1, tá, da vinda de Cristo com a nossa reunião com ele, que é a passagem que eu falei já de Tessalonicenses 4, 16 e 17, então ele vai se manifestar de fato. E aqui, nesse momento, eu quero mencionar exatamente uma situação que gera um pouco de confusão, e as pessoas têm interpretado mal esse texto, né? Falando a respeito que não tem arrebatamento, por exemplo, ou então que o anticristo se manifesta primeiro e vai perseguir a igreja, nesse sentido, mas aqui, no versículo 8, ele fala assim, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Está falando da revelação e da destruição do anticristo no versículo 8. E
quando ele se revela, ele não vai ser imediatamente destruído. Ao contrário, está falando a respeito dessa pessoa que vai se revelar com a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, qual vai se levantar contra Deus e contra todo objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. As menções bíblicas, por exemplo, Daniel 9:27, fala do santuário de Deus com serviços sagrados e fala na metade dos 7 anos da aliança árabe-israelense com o estabelecimento da confederação palestina-israelense, com a divisão da cidade de Jerusalém, que está lá em Obadias 1, versículos de 7 a 11. Depois, na metade da aliança desses 7 anos ali também, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, ou oferta de cereais, ou oblação, que são serviços, a reconstrução do templo que vai acontecer, e os judeus vão adorar a Deus no templo em Jerusalém, e mais na metade dos 7 anos da aliança árabe-israelense, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, e sob a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre o assolador. Então, nesse texto aqui, falando sobre essa manifestação do anticristo, fala em Daniel 9:27 que ele vai ser na metade da semana de anos, 3 anos e meio. Como também Daniel 7:25 fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo que este iníquo vai agir. Um rei, o pequeno chifre, vai agir durante 3 tempos e meio. Apocalipse 12, versículo 6, fala de 1260 dias que a mulher Israel vai estar guardada no deserto, no seu lugar, contra a perseguição da serpente, ela vai ser protegida. Como também, no mesmo texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 14, fala também que vai estar durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo guardada da vista da serpente, então ela vai tentar pelejar contra os descendentes da mulher, aqueles que têm o testemunho de Deus e guardam a palavra do seu testemunho, que são aqueles que vão se converter depois dos 144 mil, os primeiros convertidos depois do arrebatamento da igreja, Apocalipse 7, 4 a 8, e depois no versículo 9 de Apocalipse 7 fala de uma multidão que ninguém pode enumerar, de todos os povos, tribos, línguas e nações, que vão adorar a Jesus Cristo e vão rejeitar a adoração ao anticristo, por isso vão ser perseguidos durante a grande tribulação, Apocalipse 12, versículo 14. Vão passar pela grande tribulação e vão lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, essas multidões não são a igreja, porque eles vão se lavar durante a grande tribulação no sangue do Cordeiro. Então, são pessoas que vão se converter depois. E são esses santos de Deus que vão ser perseguidos pelo anticristo. Então, Apocalipse capítulo 13, versículo 5, fala a respeito que o anticristo, a besta que vai se levantar, que é o anticristo, ele vai agir durante 42 meses, e versículo 7 fala que ele vai pelejar contra os santos e vai vencê-los. Mas no versículo 6, anterior a perseguir os santos aqui na terra, fala que ele vai blasfemar contra Deus e vai blasfemar contra o tabernáculo de Deus, a saber, aqueles que habitam no céu. Então ele está falando de pessoas que estão habitando no céu, que é o tabernáculo de Deus que está no céu, e também depois ele fala da perseguição dos santos aqui na terra. Então, são 2 grupos de pessoas. Uns que estão arrebatados no céu e outros que estão aqui na terra, que vão se converter depois do arrebatamento. Primeiro 144 mil israelenses, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. E depois, Apocalipse 14, 1 a 5, depois desses que fala lá em Apocalipse 14, que eles são as primícias, os 144 mil, os israelitas, que são seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. E Apocalipse 12 fala que o dragão vai perseguir os descendentes da mulher, que são essas pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, que são os santos, que Apocalipse 13, 6 fala que ele vai, 13, 7, que ele vai perseguir e vai vencer e vai dominar sobre todos os povos, tribos, línguas e nações. Então ele vai se manifestar, mas todos esses textos, como Apocalipse 13, 5, fala 3 tempos e meio, 42 meses ou da metade da semana para o fim dos 7 anos da Aliança Árabe-Israelense. Então, quando fala dessa manifestação do anticristo com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com toda a eficácia de Satanás, voltando no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, ele fala assim: então será revelado o iníquo, e o aparecimento do iníquo é segundo essa eficácia de Satanás com os poderes, com esses sinais, durante 42 meses. E fala que o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro de sua boca, pela manifestação da sua vinda. Então, entre a manifestação do anticristo com poder e sinais,
com a eficácia de Satanás, com a perseguição dos santos, dos que ficarem aqui na terra e vão se converter e vão rejeitar a marca da besta e vão adorar e servir ao Cristo que os judeus vão estar pregando. Então, entre esta manifestação e a destruição do anticristo tem um período de 42 meses. São 3 tempos e meio. São 1.260 dias entre a manifestação com a eficácia de Satanás e a destruição. Estou repetindo isso para dizer, tem um tempo, no mesmo versículo de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, tem um tempo entre manifestação e destruição. Da mesma forma, também tem esse tempo entre a manifestação do anticristo, que está descrita no versículo 3. E ele fala dessa forma, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isto, o dia de Cristo, o dia da vinda com a nossa reunião com o Senhor Jesus Cristo entre as nuvens, no céu, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o homem do pecado, o iníquo, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo, chama Deus objeto de culto. Entre esta revelação, essa manifestação que é descrita no versículo 3, e ele se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, existe também um tempo em torno de 3 anos e meio também. No início da aliança, quando o anticristo vai participar dessa aliança árabe-israelense e vai começar a assumir algumas posturas entre as nações, como hoje, então, já pelas posturas que o presidente turco, o presidente francês, o presidente americano, ou o Papa, ou outros nomes também, têm feito. Muitos têm falado, esse é o Cristo, esse é aquele, né, que está descrito na palavra, etc. Tá? Então, está falando de uma revelação ou de uma manifestação de entendimento de quem é a pessoa, mas para ele se opor e se levantar contra tudo, chama Deus objeto de culto, ele vai ser na ocasião própria. Ele vai ser no momento oportuno, quando for afastado aquele que agora o detém, que é a sequência do texto no versículo 5 a 7, tá? De 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, existe também um tempo de entendimento, de revelação, de conhecimento da pessoa do anticristo, mas ele vai poder se manifestar somente na metade dos 7 anos. Somente para agir durante 42 meses, um tempo, metade, 2 tempos, metade de um tempo, ou durante 42 meses ou 1.260 dias. Então, as menções bíblicas são essas, tá? Não existe uma atuação do anticristo como anticristo com essa eficácia de Satanás durante 7 anos. Não são 7 anos de tribulação. Daniel 9:27 fala, são 7 anos de aliança, e na metade da semana de aliança, cessa o sacrifício, certa a oferta de manjares ou libações, e ele se assenta no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, e vem como o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, que Jesus menciona também em Mateus 24, versículo 15. Quando vocês virem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, sentado no lugar santo. Então, Jesus Cristo, Mateus 24, 15, falou exatamente a respeito desse assunto na metade dos 7 anos, para agir durante 42 meses, 3 anos e meio. Então, dessa forma, as pessoas interpretam que não vai haver arrebatamento da igreja, ou que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque esse texto fala que primeiro vai ter apostasia e primeiro vai ter a manifestação do anticristo. Mas, para ele se manifestar no versículo 3, até ele se opor e se assentar no santuário de Deus, tem um tempo, pelo menos, em torno de 3 anos e 6 meses, que é da aliança até a metade dos 7 anos, quando ele vai se opor e se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. E depois, no versículo 8 também, ele se manifesta com toda a eficácia de Satanás, versículo 9, mas para a destruição dele, com o sopro da boca de Jesus Cristo, também tem 3 tempos e meio. Tem 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias igualmente. Então tem esse intervalo de tempo no mesmo versículo, entre o 3 e 4, tá? E no mesmo versículo 8, e também entre o versículo 3 e 4 existe um tempo, intervalo de tempo de manifestação, conhecimento, revelação, e uma manifestação de eficácia de Satanás, de agir com poder e sinais e prodígios da mentira aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, estou fazendo esse vídeo nesse momento para falar a respeito dessa diferença, porque as pessoas interpretam um desses nomes, quer dizer, nós vamos ter revelação do anticristo. Vão poder dizer, é este homem, porque o versículo 3 fala dessa forma, que vai se manifestar ou vai se revelar o homem do pecado. Então, mas é uma revelação
é um conhecimento para a igreja que vai identificar porque conhece as profecias bíblicas. Não é a manifestação com eficácia de Satanás ainda, porque ele vai ser na ocasião própria. Então a gente precisa entender dessa forma, porque as pessoas estão esperando um príncipe da aliança, que vai fazer durante o período de 7 anos um acordo com Israel, e depois na metade dos 7 anos vai quebrar esse acordo. Então, pensando que são 7 anos de tribulação e que esse homem vai se revelar dessa forma como anticristo no começo dos 7 anos. E não, ele vai estar presente, vai ser identificado, vai ter essa revelação do versículo 3 de 2 Tessalonicenses, mas ele vai fazer o aparecimento dele com eficácia de Satanás na metade dos 7 anos. Então, posto isso, nós vamos depois, em outros vídeos, falar com mais detalhes outras profecias bíblicas, para então nós entendermos quem é essa pessoa, não o nome A, B ou C, mas o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Então, o objetivo desse vídeo nesse momento agora é este, né? Nós temos essa diferenciação de tempo, né? Para entendermos que, ainda que vários nomes tenham surgido, vai haver o anticristo que vai se revelar na ocasião própria, depois de afastado aquele que agora o detém, depois do dia de Cristo ou arrebatamento da igreja, como nós vamos falar com um pouco mais de detalhes em outros vídeos também. Então, que Deus abençoe sua vida, esteja verificando o que está escrito na Palavra de Deus, para que você não se deixe levar por palavra ou por epístola, como se procedesse que viesse o dia de Cristo, o dia do arrebatamento, como muitos já falaram que mencionaram várias datas, e nós não vamos fazer isso, de fazer na data tal, né, como já foi falado, né, 23 de setembro, 29 de novembro, 14 de maio de 2018, tá? Então, os que falaram a respeito disso erraram, porque não é hora de falar a respeito do dia de arrebatamento, e não se deve falar a respeito do dia de arrebatamento, como também muitos cristos têm se levantado, as pessoas estão falando, e temos que ter cautela a respeito dessa identificação, para também não fazer uma afirmação e depois ser enganado com um falso Cristo ou um falso anticristo está se levantando, que muitos vão se levantar mesmo, mas existe um que virá em breve, conforme nós vamos ver nas profecias bíblicas. Então, que Deus dê clareza, entendimento, e vamos seguir na sequência falando a respeito desse assunto. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe.